Então agora a gente vai mostrar as configurações na central de controle. Da mesma forma, na tela inicial ela mostra o endereço dos detectores, o gás e a concentração. No caso aqui agora ela está mostrando somente um detector, eu deixei outros dois desabilitados para mostrar como se habilita os demais detectores. Então, quando a gente habilitar nessa tela inicial, ela vai ficar fazendo uma varredura de todos os detectores configurados do sistema. Então ela vai mostrar o detector 1, daqui a pouco na sequência o 2 e assim por diante, e vai ficar fazendo um looping mostrando os valores em cada um. Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho a tela de erros do sistema, não tem erros. Aqui a gente tem mais alguns menus. Eu vou direto para o menu de configuração, depois a gente volta para esses aqui e dá uma olhada em todos eles. No menu parâmetro, eu vou acessar. Modo de serviço, eu preciso colocar a senha, porque é a primeira vez que a gente está fazendo a configuração. 5, 4, 6, 8. Dou Enter, troco para On, habilitei o modo de serviço, tem que aguardar um pouquinho. Automaticamente ele mostra falha, porque a gente entrou no modo de configuração, assim como nos detectores. Alarm Relay Parameter se trata da configuração dos relés de alarme quando utilizado comunicação via porta analógica, que não é o nosso caso dessa aplicação. Signal Relay Parameter é os relés de sinal que são via Modbus, então a gente vai entrar nesse menu para fazer a configuração. Aqui essa sigla GC significa a central de controle de detecção, então eu vou configurar ela. Aqui o relé de sinal se referencia ao detector 1, eu estou com ele em uso. O 2, como eu comentei no início e não aparecia na tela inicial, ele está unused, então nós vamos mudar ele para used. Aqui ele pede para salvar o parâmetro. E o 3 eu também vou habilitar. Vou alterar para em uso. Pede para salvar. Eu vou voltar para o 1 agora para a gente olhar as configurações, uma a uma. Essas configurações elas precisam ser realizadas exatamente da mesma forma como foi em cada um dos detectores. Então os parâmetros aqui configurados precisam ser iguais aos parâmetros configurados em cada um dos detectores. Então aqui a gente está voltando, olhando para os parâmetros do sinal de relé do detector 1. Tá? Então a gente entrou aqui, está dizendo que está habilitado, que a lógica é ele estar desenergizado inicialmente. Eu não tenho flashing habilitado, como no detector. Um alarme. Aqui os tempos das entradas digitais. O delay de acionamento e de desligar. Se eu quero habilitar para falta ou não, a gente deixou em não. Manutenção da mesma forma. E voltamos para a tela inicial. Aqui toda vez que a gente fizer qualquer alteração, a gente vai ter que salvar os parâmetros. Aqui eu vou para o relé do detector 2. A gente vai só dar uma olhada rápida. Desenergizado, no flashing, um alarme. Todas as configurações elas acabam se repetindo, mas a gente precisa confirmar que todas essas configurações estão iguais nos detectores. Vou salvar. E aqui seria olhar a do detector 3 no caso, então são as mesmas configurações. Vamos voltar, posso dar um ESC, não alterei nada. Aqui existe a possibilidade de eu poder checar qual é a configuração que foi feita no detector, caso ele esteja distante
através da própria central de detecção. Então aqui esse ESB, essa sigla significa Sensor Board. A gente está tratando então de olhar os detectores a partir aqui da central. Esse menu ele só serve para visualização dos parâmetros. Então se caso eu não lembro de alguma configuração que eu fiz no local, eu posso acessar aqui. Eu vou olhar o detector 1 e aí eu consigo olhar as configurações que foram feitas lá, sem necessidade de ir até o local, para poder configurar na central de detecção. Então eu tenho aqui o detector 1, 2, se eu tentar acessar o 4, como ele não está habilitado, ele não vai achar, ó. Então ele vai ficar tentando aqui procurar, como ele não tem nenhum, ele volta para essa tela aqui. O 3, então, só para mostrar, ele procura e já entra dentro da placa do detector. Tá. Agora nós vamos então para o menu de parâmetros do sensor, configurado na central de detecção. Assim como antes, a gente vai entrar nas configurações da central de controle. Aqui a gente tem o detector 1 ativo. Eu preciso ativar o 2 e o 3, eu deixei inativo inicialmente para mostrar essa funcionalidade, então eu vou acessar o 2 e vou ativar o sensor do detector 2. Aqui ele vai pedir para salvar quando a gente for sair, a gente confirma. E o 3, da mesma forma, estou habilitando. Ativando o detector 3. A partir desse momento, na tela inicial, os 3 detectores passarão a ser mostrados. Eu vou sair da tela de configuração para poder mostrar isso na prática. A gente tem que esperar um pouquinho para entrar no looping, mas a tela, como a gente ainda está no modo de configuração, vai ficar mostrando aqui falta, mas ainda assim ele vai mostrar o detector 2, quanto está lendo, o detector 3, quanto está lendo de concentração, e aí ele vai voltar para o detector 1 e ele vai ficar nesse looping mostrando as concentrações em cada um dos detectores instalados que podem estar espalhados pela planta. Então vamos voltar lá para a configuração. Parameter, a gente está em modo de serviço já. A gente vai voltar para cá. E agora a gente vai configurar os parâmetros de cada um dos detectores, assim como já havia sido configurado nos detectores. Aqui é importante observar que todos os parâmetros de cada um dos detectores no controle, na central de controle, precisam estar iguais aos detectores. Então aqui ele está unblocked, eu tenho que dizer o mesmo gás, com a mesma concentração, a mesma unidade que eu coloquei lá, o mesmo range. Aqui eu estou tratando do detector Basic 1, que é um detector para até 1000 ppm. Os estágios dos set points, né? Nesse caso aqui o estágio 1 está em 100 ppm, por se tratar de um sensor de até 1000. O 2 aqui a gente configurou em 200, o estágio 3 em 500 e o 4 em 900. A esterese desse detector 1 é de 25 ppm. O delay on time e off time. Se a gente quer fazer a retenção de algum eventual alarme através da função latching. Se a gente quer habilitar algum dos 4 relés da central de controle através de uma falta, a gente pode habilitar aqui. E aqui a gente vai vincular a cada uma das saídas de relé o detector específico que vai fazer o acionamento. No caso, como a gente está tratando do detector 1, a gente está... Eu vou aqui, como eu acabei saindo